uns 70% do sucesso com sua rosa do deserto depende do substrato. Só que uns 99,99% do fracasso com sua rosa do deserto também depende do substrato. De nada adianta você investir nos melhores adubos, ou nos controles de praga mais potentes, ou mesmo nas ideias mais famosinhas, as que estão na moda, as mais cobiçadas, se você não aprender o básico no cultivo da rosa do deserto. A saúde da rosa do deserto começa nas raízes. Sem raízes saudáveis, nem água adianta você dar para sua rosa do deserto. E sim, ela precisa de bastante água para se desenvolver. Oi, eu sou Thaís Menolide, engenheira agrônoma, consultora em rosa do deserto. E você está no canal Rosa do Deserto Além do Cultivo. Seja muito bem-vindo. Chegue, fique à vontade, pegue sua água, seu café, seu chá, seu chimarrão, que você preferir, que hoje a gente vai conversar sobre substrato. Será que você tem a noção do quanto é importante o substrato para as nossas rosas do deserto? Nesse vídeo eu não vou te mostrar somente ingredientes para se usar no substrato, nem mesmo somente te dar uma receita básica. Se você já me conhece, sabe que eu não me contentaria só com isso. E se você já me conhece, eu fico muito à vontade de já te lembrar para deixar um like e conferir se você está inscrito aqui, caso você tenha se esquecido de se inscrever nos outros vídeos que você assistiu. Mas se essa é sua primeira vez, segura aí na cadeira, que hoje a gente vai mergulhar no mundo do substrato. Depois você avalia se vale seu joinha ou sua inscrição. Bom, além dos ingredientes em si, a gente vai ver os benefícios e o funcionamento desses ingredientes. Mas antes a gente vai entender o que é o substrato, qual é a função e a importância dele para a rosa do deserto. E ainda nesse vídeo a gente vai falar também de quando você deve trocar o seu substrato, se é que deve. E vamos ver ainda como o clima influencia diretamente na duração do seu substrato. Vou te contar a minha experiência com alguns substratos comerciais que eu já usei. E claro, vou lhe dar todas as informações que você precisa para montar o seu substrato perfeito. Já deu para ver que vai ser uma conversa meio aprofundada, né? E no final eu tenho um presente que eu preparei com muito carinho para você, que seria exclusivo para os membros do clube, mas nesse vídeo, devido à importância dele, eu vou oferecer para todo mundo. E se você ainda não conhece o nosso Clube Menolide e ainda não é membro, eu lhe convido a conhecer nossos planos. Vou deixar o link fixado no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo. Mas bora, que a gente tem muita coisa para conversar hoje. E se é para começar, bora começar do começo, né? O que é substrato? Por definição, a gente pode dizer que é o que dá sustentação. E essa já é também a primeira função do substrato: sustentar a nossa rosa do deserto. E para a gente ter noção da importância disso, uma rosa do deserto que está bamba no vaso, que ainda não fixou suas raízes, que ainda se sente insegura, ela não vai florir. Ela precisa se segurar, espalhar suas raízes naquele substrato. A gente vai considerar aqui durante o vídeo todo que a gente está tratando de plantas em vaso. Então, quando essas raízes se fixam no substrato, aí ela começa a se preparar para florir. Enquanto ela estiver bamba, não tem flor. Mas outra função importantíssima do substrato é fornecer água e nutriente para as nossas plantas. A gente não vai entrar aqui na fisiologia vegetal, porque eu sei que ficaria um pouco chato para vocês. Mas a gente tem que ter em mente que a principal forma dela absorver o alimento é através das raízes. A rosa do deserto absorve nutrientes pelas folhas? Sim, absorve, mas é tão ínfimo que a gente nem vai considerar aqui, ok? E ouvindo essa frase, a gente começa a entender melhor a importância de um bom substrato, não é mesmo? Porque eu acredito que ninguém aqui tenha dúvida de que a rosa do deserto precisa de água e precisa de nutrientes para poder sobreviver. E se ela consegue isso através das raízes, significa que as raízes precisam ter um ambiente que permita tanto o crescimento de novas raízes, quanto o desenvolvimento das raízes que já estão lá. Quanto mais raízes, mais fixa ela vai ficar e mais alimento ela vai conseguir absorver. Não faz sentido? Ou seja, temos de novo as duas funções do substrato aqui: sustentação e alimentação. Então eu vou repetir aquela frase que eu falei lá no começo e veja como ela agora faz mais sentido ainda. A saúde da rosa do deserto começa nas raízes. Isso é quase um mantra para mim e em vários vídeos você vai me ouvir falando isso. Mas é tão importante as rosas do deserto terem raízes saudáveis
como deve ser esse substrato que vai permitir as raízes serem saudáveis. Qual seria o substrato perfeito para as rosas do deserto? E aí, sem querer te decepcionar, mas lhe dando a real, eu vou lhe dizer que o meu substrato perfeito pode não ser perfeito para você. Não adianta eu lhe dizer uma marca ou mesmo uma receita pronta, porque tem muita coisa por trás que faz um substrato perfeito. Eu vou elencar aqui alguns pontos para a gente começar a abrir a mente em relação a isso. Para um substrato ser perfeito, ele depende dos próprios ingredientes. O que é que vai compor aquele substrato? Qual é o clima na sua região? O ambiente em que sua rosa está? O quanto ela toma de sol? Como é a ventilação? Como é a organização desses vasos? Se elas são amontoadas uma em cima da outra, se elas estão embancadas, se elas estão no chão. Tudo isso influencia, inclusive, no substrato. Como é a sua rotina? Qual é o manejo que você faz nas suas plantas? Quais são seus valores, suas preferências? Tudo isso vai mudar o que pode ser perfeito para mim e o que é perfeito para você. Como a gente pode ver, substrato perfeito depende de muitas outras coisas além da marca. Mas as rosas do deserto têm sim uma preferência. E considerando o bom desenvolvimento das raízes, que a gente já viu que a saúde da rosa do deserto começa nas raízes, a gente pode definir o substrato perfeito com uma palavra. Ele precisa ser aerado. Aerado mesmo, no sentido de permitir que o ar circule dentro do substrato. Aerado, ou seja, ele precisa ter pedaços uns maiores que outros que permitam que a água passe e o ar fique. Então, nada de terra fininha, de barro ou qualquer textura que não deixe a água passar, porque de tão juntinha a água fica ali retida. E isso está longe de ser o nosso substrato perfeito. Na prática, isso quer dizer que o nosso substrato, o substrato delas precisa ser pedaçudo, pode ser fibroso, pode ser arenoso, considerando a areia grossa, né? Porque a areia fina vai cair naquela situação indesejável de não ficar espaço entre as partículas. Além dessa textura aerada, que é o que vai permitir as raízes se desenvolverem, a gente pode dar outras qualidades para o substrato perfeito. Seria então um substrato livre de pragas, e isso está diretamente relacionado com qual ingrediente você vai usar. Um substrato que tenha vida útil longa, de preferência com material mais acessível, que vai tornar um custo-benefício bem legal e principalmente que seja adequado para a sua rotina com as suas rosas do deserto. Com tudo isso em mente, agora a gente pode pensar alguns ingredientes para compor esse nosso substrato perfeito. A base do substrato precisa ser de um elemento que permita essa característica da água passar e do ar ficar. Mas também nessa mistura precisa ter um outro elemento que ajude a segurar um pouco de umidade, para que a rosa do deserto tenha tempo de absorver tudo que ela precisa, mas sem encharcar. E como ela também precisa se alimentar através das raízes, algum desses materiais ou um terceiro material precisa ser de uma origem orgânica. A gente precisa de um substrato vivo, e isso também garante a saúde de suas rosas do deserto. Então a gente precisa algo muito pedaçudo, algo que segure um pouco de umidade e algo que seja nutritivo. Bora ver algumas opções. Eu vou falar de modo geral o que é mais utilizado, mas a gente não pode esquecer a questão da regionalização. Às vezes o que eu acho na minha região não é o que você acha aí na sua. Belezinha? Falando em belezinha, não esqueça de deixar seu like. Então, quando a gente pensa no ingrediente pedaçudo, aquele que vai permitir a água passar e o ar ficar, a gente vai considerar como ingrediente drenante, porque ele permite a água ser drenada, ok? Então poderia ser a fibra de coco, o carvão quebradinho, aquele de churrasqueira, mas que ainda não foi usado para churrasco, porque sal e gordura são venenos para as nossas plantas. Basta o tanto de sal que muita gente usa aí nos fertilizantes, né? Casca de arroz carbonizada, fantástico. Se você tem disponível aí na sua região, use areia grossa, areia lavada, areia de rio, areia de construção. A gente pode usar ainda pedrisco, que são pedacinhos pouco maiores que a própria areia grossa, a perlita, que é um mineral expandido, mas que ele não absorve água. E aí tem os materiais mais regionais, semente de açaí, casca de café, casa de cupim. E a gente tem também outros elementos
que são muito utilizados também de forma mais regionalizada, por exemplo, a casca de pinos, né? O pessoal lá mais pro sul tem mais facilidade de encontrar, a bagana ou outras palhas, né? A bagana é a palha da carnaúba, mas pode ser de outras palmeiras, pode ser o bagaço da cana. Esse tipo de material que é resto de árvore, que é resto de outras plantas, a gente precisa ter um cuidado maior, não seria cuidado, mas uma observação melhor, porque no início eles são drenantes, mas com o passar do tempo que aquilo ali vai se deteriorando, porque é orgânico, de origem vegetal, ele vai se tornando um retentor de umidade. Mas acho que você entendeu a lógica dos ingredientes drenantes, né? Bora passar para os ingredientes retentores de umidade. A areia grossa permite a água passar, mas segura um pouco de umidade, mas a areia fina segura bastante umidade. Então, por exemplo, aqui na minha região, que é extremamente quente o ano inteiro, eu até posso usar uma areia fina. Mas se a gente está falando de uma pessoa que mora no sul, que passa uma parte do ano fria, não é interessante esse substrato segurar a umidade. Então esse tipo de análise a gente tem que fazer entendendo os ingredientes. Então, além da areia fina, você pode incluir também pó de coco. A fibra funciona como a areia grossa, mas o pó funciona como areia fina. A vermiculita, que também é um mineral expandido, só que ela funciona como uma esponjinha. Opa, caiu uma manga aqui. Ela funciona como uma esponjinha. Quando a gente molha, ela se enche de água, muito lentamente vai secando. É um material muito leve e muito retentor de água. Excelente para as mudinhas, hein? Substrato pronto para hortaliça pode ser usado, de preferência, hortaliças de frutos, porque as hortaliças folhosas, geralmente o substrato é mais rico em nitrogênio, para que as folhas fiquem bonitas. Quando a gente pega um substrato próprio para hortaliças de fruto, o substrato é enriquecido com fósforo e potássio, que para as nossas rosas do deserto é mais interessante que ela tenha um nitrogênio bem baixinho e fósforo e potássio melhor. Se você não achar hortaliça para fruto, pode ser também a folhosa, sabendo que você vai ter que reduzir ainda mais o nitrogênio da sua adubação, ok? Agora lembrando que a proporção desses ingredientes, o que vai ser retentor com o que vai ser drenante, vai depender de toda aquela listinha que a gente falou. Mas, para a gente ter um ponto de partida, o que eu oriento para começar a descobrir o seu substrato perfeito é que você use 70% de drenante e 30% de retentor. E o que isso quer dizer na prática? 7 partes de um elemento drenante e 3 partes de um elemento retentor. Para a gente começar. E aí você vai ajustando, porque na rosa do deserto tudo é teste. E já que eu falei de teste, como é que a gente testa? Eu sugiro que você teste antes de sair replantando geral. Encha um pote com substrato que você acha que está ok e regue abundantemente até escorrer pelos furinhos, como eu espero que você faça com suas rosas do deserto. E aí avalie alguns pontos. Quanto tempo leva para essa água começar a escorrer pelos furinhos? Como fica o aspecto desse substrato molhado? Ele fica úmido? Ele parece empapado, molhado? Ele está encharcado? Se tiver molhado ou encharcado, você precisa ajustar. Pegue o vasinho e coloque lá no meio de suas rosas, tomando o mesmo sol, recebendo a mesma ventilação. E aí continue sua avaliação. Em quantos dias ele estará completamente seco? Esse tempo que levou para secar está de acordo com a sua rotina de rega? Por exemplo, eu rego todo dia, então para mim um substrato passar 3 dias úmidos não é interessante. Mas se você rega a cada 3 dias, se o substrato regar de um dia para o outro, vai ser estressante para a sua planta. Essa é a hora de ajustar. Quando você conseguir uma textura legal e uma velocidade de secagem condizente com a sua rotina de rega, seu substrato está perfeito para você. E é isso que a gente está buscando. E aí vem o detalhe do clima, que vai influenciar nessa velocidade de secagem e também na duração do seu substrato. Porque quanto mais quente e quanto mais úmido, mais rápido ele vai se degradar. E eu vou trazer um exemplo da própria natureza para a gente entender isso melhor. Bora imaginar um bichinho na natureza que morreu. Eu não sei que bichinho você pensou, mas se ele morreu na floresta amazônica, o que é que vai acontecer? A floresta é quente, é úmida. Num instante, uma galera de decompositor vai chegar lá para fazer daquele bichinho adubo. Em pouco tempo, não vai ter vestígios daquilo ali e vira adubo mesmo, para alimentar a própria floresta.
Mas se esse mesmo bichinho que você pensou morresse aqui na Caatinga, onde eu moro, semiárido, que é quente também, mas é extremamente seco, o que é que aconteceria? Ia demorar um monte de tempo para os decompositores terminarem o serviço. Até ia chegar ali uns urubus e tal, mas ia ficar ali aquela carcaça largada no tempo. Em período de seca prolongada, isso é bem comum, porque falta a umidade para os micro-organismos virem decompor aquele resto de material ali. Mas e se o bichinho morreu numa época muito fria, ou numa região muito fria? Vamos imaginar aqui que até neva. Pode até ter umidade, mas o bichinho morto vai praticamente ficar ali congelado, quase intacto. Não é assim? Eu trouxe o exemplo do bichinho para a gente imaginar melhor. Mas se a gente estiver falando de restos vegetais, funciona do mesmo jeito. E foi por isso que na estante eu fiz uma observação quanto à casca de pinos e as palhadas que geralmente a gente usa. A decomposição vai acontecer muito parecido com o nosso bichinho que morreu. Num ambiente quente e úmido, esse material vai se decompor mais rápido, e quando não tem umidade no ambiente seco ou no ambiente muito frio, ele vai se decompor mais lentamente. E aí, voltando ao nosso substrato, eu quero te perguntar, de quanto em quanto tempo você troca o seu substrato? Eu até fiz uma enquete na nossa comunidade perguntando isso. Se você não respondeu ou você nem conhece a nossa comunidade, vai lá na aba comunidade e responde a essa enquete, que eu gosto de ter uma visão geral dos temas que a gente trata aqui. Mas rapaz, a Mora roubou uma pedra do meu vaso. De quanto em quanto tempo a gente deve trocar o substrato das nossas rosas? Primeiro, a gente precisa entender se precisa trocar o substrato de nossas rosas. O mais importante de tudo que a gente já viu aqui são 2 pontos. A textura que o bom substrato precisa ter, a velocidade dessa decomposição. Juntando esses 2 fatores, a nossa conclusão é que sim, em algum momento a gente vai precisar trocar o substrato. Dá oi lá pro pessoal, Amora. Quem assistiu a live que eu fiz com a RDF, viu quando ela era ainda uma menina estabanada. Agora ela é uma mocinha estabanada ainda. Bom, periodicamente, a gente deve sim renovar o nosso substrato. E aqui eu não estou falando de levantamento de Caldex. Isso aí não tem nenhum benefício para a planta, é puramente estético. A gente faz porque a gente gosta de admirar o Caldex, as raízes. Eu estou falando da parte funcional do replantio. Afinal, a saúde da rosa do deserto começa nas raízes. Não é à toa o título desse vídeo. Nosso alerta para troca deve ser quando essa textura mudar a ponto de não mais cumprir a função dela. E como a gente vai saber disso? Mais uma vez, através da observação. Se o seu substrato novo secava de um dia para o outro e hoje, 1 ano depois, ele continua secando de um dia para o outro, a textura dele ainda é muito parecida com a inicial, você não precisa trocar o seu substrato com 1 ano. E eu vou te dar exemplo desse período de troca que aconteceu comigo mesma, usando substrato comercial. Quando eu comecei a cultivar rosa do deserto, em 2014, eu morava em Salvador. Embora a gente venda essa imagem de Bahia, terra da alegria, terra do sol, terra da alegria sim, mas terra do sol, parcialmente. Boa parte do ano ou chove de manhã cedo ou chove no final da tarde, fora os períodos de que chove o dia inteiro. Se você já passou um carnaval em Salvador, tenho certeza que algum dos dias choveu. Mas enfim, o início do meu cultivo foi com essa moça que em todos os vídeos está aqui. E basicamente era areia. Quando eu resolvi testar substratos, eu encontrei um no mercado que era a base de fibra de coco e resíduos vegetais. E eu comprei não tanto pela composição, mas por ter sido um único que não era enriquecido com fertilizantes químicos. Eu não uso produtos químicos em minhas plantas. Então, eu comprei esse substrato. Ele tinha uma textura que parecia excelente, mas como eu gosto da rega diária, ele ficava mais de um dia com umidade. Então, eu coloquei areia, eu coloquei carvão e eu coloquei casca de arroz carbonizada. E aí sim, cheguei numa composição utilizando como base um substrato pronto e fiz adaptações para chegar naquilo que para mim era importante, que era a rega diária. E aí um detalhe, eu ficava mais de 2 anos com esse substrato
ainda muito adequado, ainda muito drenante, e eu ia somente repondo a adubação. E aí no ano passado eu mudei para cá, para Juazeiro, semiárido, caatinga, extremamente quente, extremamente seco a maior parte do ano. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive muita dificuldade de achar aquele mesmo substrato que eu usava em Salvador. Então, de forma emergencial, eu pensei, vou comprar um substrato próprio para rosas do deserto que eu encontrar e faço minhas adaptações, como eu fazia com o outro. Comprei um à base de casca de pinos. Aqui é extremamente quente, não é úmido, porém eu faço a rega diária. Então, meus vasos ficam úmidos num ambiente extremamente quente. Lembra da floresta? O que é que aconteceu? Com 10 meses, aquela casca de pinos se decompôs. Embaixo dos meus vasos tinha lama. Era um pó tão fininho, parecia humus de minhoca. Quando eu fazia a rega, o que ia se decompondo ia descendo e o que era grosso ia flutuando. Trazendo aqui o que aconteceu comigo, eu estou lhe exemplificando como o clima influencia e como o material se comporta. Meus replantios que levavam mais de 2 anos, uma média de 2 anos e meio, eu tive que correr para fazer antes de 1 ano. Da mesma forma como eu encontrei a fibra de coco que se adequa para o meu cultivo, você tem que encontrar aí a base do seu substrato perfeito. E aí você lembra que eu comentei da vermiculita na mudinha? Pois é. Tudo isso que a gente viu está muito voltado para as plantas adultas, ou pelo menos jovens que já estão a caminho da floração. Quando a gente fala de mudinhas, tudo muda. Pega aquela receita básica que eu lhe passei e inverte. Use 7 partes de retentor para 3 partes de drenante. Nesse caso, o drenante precisa ser partícula pequena. Não vai botar casca de pinos desse tamanho ou brita, porque a raizinha da mudinha ainda é muito delicada. A estratégia é: não deixe sua mudinha secar. As possibilidades para a gente montar um substrato perfeito para as nossas rosas do deserto são quase infinitas. Então eu espero sinceramente que você tenha entendido que chegar no substrato perfeito é algo livre para cada um. A gente só precisa manter as características necessárias que vão permitir as raízes de nossas rosas do deserto se desenvolverem ao máximo. Nunca mais esqueça, a saúde da rosa do deserto começa nas raízes. Se você gostou dessa aula, claro, você pode assistir quantas vezes quiser. Mas se você viu o valor e quiser ter em mãos tudo isso que a gente trouxe aqui, com os detalhes a mais, é claro, mande seu e-mail nos comentários que eu vou te enviar um e-book gratuito e exclusivo sobre o substrato perfeito para sua rosa do deserto. Mas, é claro, isso só vale para os inscritos no canal. Se você ainda não está inscrito, essa é uma ótima oportunidade, hein? Afinal, eu te ajudo daqui, você me ajuda daí. Fechou? Como eu tinha dito, esse e-book ia ser disponibilizado somente para os membros do canal, porque todo mês tem e-book lá no clube, mas devido à importância que eu entendo que o substrato tem em qualquer cultivo, eu resolvi disponibilizar para todo mundo. Se você quer que uma amiga também receba o e-book, ao invés de você mandar o seu, manda o link desse vídeo para ela também assistir e eu vou ter muito prazer em mandar o e-book para ela. Aguarde seu e-mail se você quiser o seu e-book e te vejo no nosso próximo vídeo. E todos os dias na comunidade aqui do YouTube. Um cheiro, ora fora do nosso mundo.